Olá pessoal, tudo bem? Então, mais uma vez eu aqui. Obviamente eu vou falar sobre Quantic, né? Hoje eu vim trazer aqui um assunto que geralmente não é muito bem discutido porque não é um assunto muito agradável, né? Não é um assunto... É um assunto mais próximo do que se tange à realidade. É um assunto quando a gente pensa em tratamentos, seja ele se é holístico, qualquer outro tipo de tratamento nessa área onde a gente usa esses recursos da física quântica, a realidade que tem por trás disso. Tá? E aí eu decidi gravar esse vídeo aqui porque eu noto que muitas pessoas não têm noção. Né? Vamos começar a conversa dando como exemplo um problema de saúde. Tá legal? O que acontece? Se a gente não entender que a nossa saúde ela é uma consequência, é uma manifestação, né? Tudo que ocorre na nossa vida a título de saúde física, isso nada mais é do que uma manifestação, ou seja, o que está dentro manifesta fora. Eu sei que essa pílula ela é difícil de engolir, tá bom, pessoal? E eu sei que existem várias pessoas que não vão acreditar nisso, pessoas céticas. Se estamos doentes, é porque existe algo dentro da gente que está em desarmonia, correto? E geralmente tem uma relação com algo psíquico, com uma questão de emocional, uma questão comportamental. Então, pessoal, eu fui interrompido ali por alguém chamando e agora estou voltando aqui, tá? Eu não consigo lembrar exatamente onde eu parei, mas vamos lá. Muitas pessoas ainda não se deram conta que quando adoecem, elas adoecem por uma questão dela mesma. É óbvio que isso é uma pílula difícil de engolir, né? Como assim? Eu adoeço, eu que quis adoecer. Meu Deus, não foi aquela infecção, não foi aquela bactéria. Gente, olha, hoje já se discute muito sobre esses assuntos, né? Até mesmo a área do espiritismo já se fala muito sobre isso. E tem vários autores bem conhecidos, né, bem renomados na parte do autoconhecimento. Tem livros, no YouTube a gente vai encontrar um vasto material, né? E falando sobre isso, né? E o interessante é que muitos clientes já despertaram para a ideia de que a cura, né, ou a resolução dos problemas, ou a harmonia, ela pode estar relacionada com outro caminho ou com outras propostas, né? E no tocante à saúde física, muitos já perceberam que até o momento a gente tem uma dificuldade muito grande em resolver certas questões, né? Por exemplo, problemas crônicos, onde a doença é controlada com remédio, ou onde tem, sei lá, uma artrose e aquilo não fica bom nunca, e assim vai, né? Bom, é fato que existe um problema oculto, muitas vezes pela pessoa, quando ela não conhece, né, quando ela não estuda esses assuntos, ela não entende bem qual é a causa ou as causas que estão por trás dos seus problemas, mas muitos já sabem, já têm uma ideia de qual é a causa que está por trás da doença, né? E assim pode prestar atenção que sempre que adoece com uma determinada doença, se estiver atento, não é que vai sempre perceber, mas pode ser que perceba qual foi o momento, em que momento da vida, qual era a preocupação, qual era o problema externo, um problema relacionado a trabalho, um problema relacionado a um relacionamento, ou que seja um estresse em função de uma causa específica. Se a pessoa começar a ficar atenta, ela vai notar que muitas doenças, você nota que ocorre numa época do ano, ou ocorre sempre que acontece algo na minha vida e eu fico doente. Por quê? Porque ali teve uma relação direta da parte psíquica com aquela enfermidade. Isso é uma realidade. E quem busca Quantic
tem que entender que o Quantic trabalha em cima dessa linha, totalmente. Poxa, Ângelo, mas nossa, isso é absurdo. Sinto muito. O Quantic funciona, ele foi desenvolvido por um naturopata, uma pessoa com plena capacidade de entender tudo isso, uma pessoa que pesquisou muito, é um grande pesquisador. Então, ele foi montado em cima desse conceito. Para uma pessoa ser tratada, ela não precisa acreditar, tá? No Quantic. Ou em qualquer coisa que eu venha falar aqui. Isso não faz a menor diferença, porque é uma tecnologia. Ela vai agir na pessoa, independente de crença, porque não é crença, é um recurso tecnológico. O Quantic não é nada mágico que vai chegar e de repente vai resolver a vida da pessoa. Então é por isso que eu estou aqui falando sobre isso. Esse papo aqui hoje é justamente para desmistificar. Eu noto que alguns clientes, eles, embora, como eu citei ainda há pouco, tenham entrado em contato com essa informação que é a existência de um equipamento chamado Quantic e que é realmente formidável, a pessoa ainda não entendeu bem o que é o Quantic, como ele pode ajudar. É óbvio que se você começar a pesquisar mais e mais e mais, você vai chegar lá, porque hoje a gente tem um vasto material na internet. Se alguém quiser entender com muita propriedade como isso é possível, procure professor Hélio Couto. Para mim é a pessoa aqui no Brasil que mais tem condições de falar sobre isso. É óbvio que se for através do YouTube, os vídeos são longos, né, tem que ter muita paciência, tem que ter muito tempo. Podem entrar na plataforma dele, se cadastrar, não paga nada, ele disponibilizou, sei lá, acho que tem ali, deve ter umas 100 aulas, então, e ele explica muito bem como isso funciona, né? E o professor Hélio Couto, ele tenta sempre levar para o lado mais objetivo da coisa, né? Ou seja, vamos lá, se você quer se curar por fora, se você quer ter uma vida mais próspera, primeiro você tem que curar-se por dentro. Então, logo, dá para se notar que o tratamento com o Quantic, ele nada mais é do que um tratamento para evolução, para crescimento consciencial. Óbvio, claro, se você tem lá um problema de saúde, porque você tem, por exemplo, lá atrelado àquilo umas questões psíquicas, emocionais, a pessoa às vezes é uma pessoa inconformada com um determinado aspecto, ou tem lá um trauma de infância, ou qualquer coisa, só estou exemplificando, tem variáveis e são imensas. Então, se a pessoa tem isso dentro dela, e isso está trazendo um problema de saúde, e o tratamento com o Quantic, que é justamente começar a anular essas situações, concorda comigo? Isso é um tratamento de crescimento, tá legal? Então, assim, o que eu queria deixar bem claro, não tentem terceirizar os seus problemas, seja de saúde, seja de relacionamento, seja de relacionado à prosperidade. Não tentem terceirizar a resolução, ou seja, tipo, eu encontrei lá o Ângelo que trabalha com Quantic, eu vou contratar 3 meses de terapia, pronto, agora eu resolvi minha vida. Gente, não é assim, pelo amor de Deus. Isso, mas a pessoa tem que entender que quando ela entra num tratamento desse, ela tem que entender que é um tratamento. É a mesma coisa, você vai fazer um tratamento de homeopatia. Imagina você chegar no seu médico e falar assim, doutor, daqui a 3 meses eu estou curado? Ele vai falar, calma aí, vamos vendo os resultados, vamos deixar um dia após o outro, vamos vendo. Não pode ser assim. E tem gente que vem com essa ideia de terceirizar a resolução dos seus problemas. Não é. O Quantic, ele é uma ferramenta. E aí, olha, eu vou garantir para vocês, com toda certeza, 3 meses, na maioria das vezes, não é o suficiente. É o início de uma mudança. Por que eu estou falando isso? Para vocês entenderem que quem entra nesse tratamento com Quantic tem que entender que é um tratamento, gente. Isso aí não é um milagre, não é. As pessoas acham que é um milagre. Não, eu tratei lá, pronto, está resolvido. E tem gente que não tem paciência, tem gente que com 3 meses não vi mudança nenhuma e já desiste. Então, muitas vezes ele consegue resolver rapidamente, outras vezes ele demora um pouco mais, alguns meses, outras vezes ele demora bem mais do que talvez uma pessoa ache que seja o normal, leva 9 meses, 1 ano e meio, é um tratamento, né? E algumas vezes não notamos, eu pelo menos até o momento, já tenho Quantic há alguns anos,
não notei ainda mudança significativa. Então, assim, para que o problema seja resolvido, eu diria para vocês que dificilmente a questão está com o equipamento. Eu diria para vocês que depende muito mais da pessoa do que do equipamento. O equipamento ele tem a capacidade, porque o banco de dados dele é imenso, centenas de terapias, milhares de informações ali, mas muita coisa ali dentro dele. O inconsciente da pessoa é que seleciona o que quer para si, o que julga que possa colaborar com a resolução. Então, ora, imagina se é um inconsciente, ou a consciência, vamos chamar assim, por falta de um nome, né, mais adequado, a consciência da pessoa é que seleciona o que quer para si. Não sou eu não, eu seleciono a terapia, mas os detalhes da terapia quem seleciona é a consciência da pessoa. Então, a chance de dar resultado é muito grande. Agora, o ser humano ele tem, por exemplo, autossabotagem, ele está no processo, mas ele não muda, ele recebe todo o impulso de mudança. E isso é fácil notar, por exemplo, a título de pensamentos. A pessoa está com um problema de saúde e ela não entende que ela tem que mudar uma questão emocional dela. Ela acha que o quanto que vai tratar aquele problema ali. Eu estou com um problema na minha articulação e tem que tratar aquela articulação. Mas a minha vida eu não vou mudar, eu não quero mudar. Eu sou rígida, eu sou uma pessoa muito inflexível, mas eu estou com um problema ali na minha junta do joelho e aquele quanto que vai ter que dar um jeito. Gente, não é assim, não é assim. Tá? É claro que o Quantic, ele age, vou citar agora um outro exemplo. É a pessoa que não está atenta a essas questões que eu estou comentando aqui, né? Fazendo um paralelo entre o problema de saúde e a questão psíquica relacionada com esse problema de saúde. Mas vamos supor uma pessoa que não está atenta, nem quer saber nada disso, não acredita nisso, não quer saber disso. Tudo bem, eu posso ter um caso desse, uma pessoa exatamente assim, e o resultado acontecer, e às vezes até rápido. Mas como assim, Ângelo? Porque o que acontece? O Quantic ele vai ficar enviando o tempo todo frequência para aquela pessoa. Mesmo sem aquela pessoa ter noção do que está acontecendo, ela pode mudar. Ou seja, ela não precisa acreditar nisso para mudar. É claro que se ela acredita e sabe que tem que mudar, que tem que melhorar a maneira de se comportar, isso facilita demais. Mas ela pode não estar atenta a isso, receber uma influência, começar aos poucos e mudando a sua forma de ser. Isso acontece a nível inconsciente, a pessoa não está percebendo que ela está aos poucos cedendo a determinadas mudanças. E aí as coisas começam a acontecer. Tá? Eu só dei esse exemplo para você entender que a pessoa não precisa ficar bitolada, aí eu tenho que mudar isso, mudar aquilo. Não, o quanto é que ele está trabalhando em você. E aí, por exemplo, muitas vezes ele funciona como se estivesse descascando uma cebola. Ele começa para resolver um problema físico, que é o que as pessoas muito procuram, ele tem que resolver uma questão traumática lá do passado. E se ele não resolve aquilo, pode se tornar muito difícil ele ver aquela resolução no físico. Então, assim, resumindo pelo menos essa parte aqui dessa conversa, é interessante que a pessoa que esteja vivenciando, né, que esteja aqui agora, nesse momento, nessa vida, sofrendo com muitas questões físicas, tem gente que tem vários problemas físicos, não é um só, é uma, dois, é três, é quatro, é cinco, toma vários remédios gente, olha só, entenda, vamos fugir um pouco da questão romântica da vida, né? Tem gente até que entende um pouco sobre o que eu estou falando, né? Que esse paralelo entre a causa da doença com o nosso comportamento aqui, tem gente que já começa a entender isso, tem um grupo de pessoas que já estão ali tateando isso, né? Senão não teria chegado no Quantic. Mas vamos lá, vamos tirar um pouco a questão romântica. O que eu quero dizer com questão romântica? Eu quero dizer o seguinte: tem gente que pensa assim, olha, eu não faço mal a ninguém, eu nunca fiz mal a ninguém, eu não mato ninguém, eu não roubo ninguém, eu não bato em ninguém, eu não desejo nada de mal para ninguém, porém deseja tudo de mal para si próprio e vai adoecer do mesmo jeito. Não sei se vocês estão conseguindo entender, porque tudo em torno dos nossos corpos tem um campo magnético ali. Tudo que a nossa mente e o nosso coração, na verdade não é o nosso coração, é o nosso chakra cardíaco, ele tem um poder muito grande. Se você pensa algo, o pensar, ele é um início. O sentir, ele é que materializa as coisas. O campo magnético saindo do chakra cardíaco, ele é muito grande. Então, se você pensa, tipo, eu não sou capaz, eu não tenho condições de fazer isso, não vai ter condições.
Tipo, a pessoa está mal, não consegue arrumar emprego, não consegue fazer nada. Se a pessoa pensa assim, mas está muito difícil, acho que eu não vou conseguir não. Vai ser difícil essa pessoa conseguir. Pessoal, é isso, o papo de hoje era esse. Eu queria desmistificar um pouco, eu queria fazer vocês entenderem que o resultado do Quantic depende muito de cada um. Então, pessoal, esse papo aqui foi só uma reflexão, desculpa aí, ficou um pouco longo, mas quem chegou até aqui, eu acho que vale a pena para repensar um pouquinho, tá bom? Um grande abraço e tudo de bom para vocês. E se esse vídeo está no YouTube, não esqueça de dar um like. Tchau!